ao longo da aula. Então, já estou começando a gravação. Então, bom dia. Na aula passada, a gente terminou vendo a aula falando um pouquinho sobre antenas. Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma leve introdução sobre a teoria necessária para fazer o cálculo, né, das principais características de radiação de antenas. Essa matéria, ela tem no livro texto, no livro do Cheng, e as seções são essas indicadas aqui, 7.4, 7.7 e 11.1. Então, até o momento, a gente estudou dispositivos como o guia de onda, a linha de transmissão, cavidade ressonante. Nós estudamos características de propagação das ondas planas e o tempo todo nós utilizamos a equação de onda homogênea para fazer esses cálculos, porque a gente argumentou o tempo todo que a gente estava lidando com a solução de problemas eletromagnéticos em meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. Ou seja, as fontes existem porque se não houvesse fontes, não haveria o campo que a gente estudou no guia, nas linhas de transmissão, a onda plana. Só que essas fontes que geram campo estão fora do volume. Então, na região onde os problemas foram investigados, a gente separou um determinado volume, e dentro desse volume não havia fontes. E aí a gente utilizou a equação de onda homogênea para estudar como essa onda se propaga em diferentes situações. Na teoria de antenas, é justamente o oposto. Agora temos fontes, porque a antena é uma fonte capaz de gerar essa onda, uma onda eletromagnética. E aí o que acontece é que se a gente for utilizar as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético sem remover as fontes dessas equações, porque afinal de contas, justamente a gente quer entender como estas fontes aqui, ó, fonte de corrente elétrica, fonte de carga elétrica, como elas geram esse campo e como esse campo se comporta após a geração. Então essas equações agora são inhomogêneas. Consequentemente, o problema fica muito mais complicado de ser resolvido. Então, do ponto de vista didático, do ponto de vista acadêmico, a melhor abordagem para esse tipo de problema não é trabalhar diretamente com o campo elétrico e com o campo magnético, mas sim com um potencial vetor magnético, que a gente vai mostrar ou vai definir na aula de hoje. Potencial vetor magnético, para nós, em eletromagnetismo clássico, ele não tem nenhum significado físico. É apenas uma ferramenta matemática que permite calcular o campo eletromagnético a partir das fontes de uma maneira didaticamente mais simples. E a ideia é definir o tal potencial vetor magnético de maneira que ele tenha uma equação de onda, inhomogênea, mas com o lado direito da equação mais simples. Com o lado direito da equação de onda mais simples, provavelmente a solução do problema é mais simples. Então, essa é a abordagem adotada na esmagadora maioria dos livros de antenas, é a mesma abordagem que a gente adota no curso de antenas aqui na UFMG. Então, vamos definir esse potencial vetor magnético e ver como calculá-lo a partir das fontes e, posteriormente, como obter o campo eletromagnético, o E e o H, a partir desse potencial vetor magnético. Então, a gente vai apresentar aqui os passos que levam mais rapidamente à solução. Então, a definição do potencial vetor magnético e também do potencial escalar elétrico, ele vem junto, embora em antenas a gente quase nunca utilize isso daqui. A gente só se preocupa com o potencial vetor magnético, mas para manter as notas de aula completas, vamos falar dos dois, vamos definir os dois. Então, logicamente que a gente parte das equações de Maxwell. E a primeira equação é a lei de Gauss magnética, divergente de B igual a zero.
Vamos particularizar o estudo para meios lineares homogêneos isotrópicos, só que agora com fontes. Então, a gente vai substituir o B pela relação constitutiva μ vezes H. E lembrando, sendo meio homogêneo, esse μ não depende da posição, ele pode ser passado para fora dessa derivada. Então, repare, temos aqui o divergente de um vetor igual a zero. Acontece que a gente sabe do cálculo vetorial que divergente de um rotacional é identicamente nulo, se as derivadas forem definidas, etc, etc. Mas divergente de um rotacional é zero. Olha, se o divergente de B é zero em todo espaço conhecido, né? Então é porque a gente pode escrever esse B, ou melhor, o μ vezes H, como rotacional de um vetor. E esse vetor é definido como o potencial vetor magnético, por causa de onde ele vem. Ele vem inicialmente desta relação aqui, ó. Então, observe o seguinte, que uma vez, quando o potencial vetor magnético A for obtido, o campo magnético automaticamente sai dessa derivada, ó. E a gente guarda essa primeira equação no bolso. E aí a gente prossegue indo para a lei de Faraday. Rotacional de E é igual a menos J ômega vezes B. E aí trocamos o B por μ vezes H. Só que o μ vezes H acabou de ser definido como rotacional de A. Então, nessa equação, eu substituo o μ vezes H por rotacional de A. E repare, você tem rotacional de um lado da equação e tem rotacional do outro. E rotacional é uma derivada, uma operação linear. Então, eu vou passar esse termo para o outro lado e botar tudo dentro do mesmo rotacional. Acontece que do cálculo vetorial a gente sabe que o rotacional de um gradiente é identicamente nulo. Então a gente define esse argumento do rotacional como sendo menos o gradiente do potencial escalar elétrico. Observe que em eletrostática, onde não há variação temporal, e consequentemente ômega é igual a zero, esse é o potencial que a gente estuda, que a gente utiliza em eletrostática. A tensão, ó, o potencial elétrico que a gente utiliza em eletrostática. Essa definição, na verdade, é mais geral do que aquela utilizada em eletrostática. Esse φe, então, é definido como potencial escalar elétrico. Antes de prosseguir, já mostramos aqui duas identidades. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Bom, vamos para a terceira equação de Maxwell, lei de Ampère. Onde aqui, ó, as fontes não vão ser zeradas, não vão ser anuladas. Lembra que esse JF aqui representa todas as densidades volumétricas de corrente, exceto aquelas de condução, que já são incluídas aqui, ó, na permissividade complexa. Então, por definição, isso aqui são todas as correntes elétricas, exceto aquelas de condução. E essas correntes, exceto aquelas de condução, são chamadas de correntes-fonte. Então, por exemplo, essa é a corrente induzida na superfície de uma antena, que, oscilando conforme a informação que você injeta nessa antena, irradia um campo que propaga, levando aquela informação adiante. Então, no nosso meio, esse nosso meio é com fontes. Então, esse termo aqui não é zerado. E é esse termo que complica as coisas nas nossas equações. Então, vamos lidar agora com a lei de Ampère. Então, a gente viu anteriormente que o H ele é 1 sobre μ rotacional de A. Então, aqui, ó, no rotacional de H, eu substituo pela primeira relação. E aqui está o lado direito da equação de Ampère. Por outro lado, eu já defini antes o campo elétrico, ó, na segunda relação, em função do potencial escalar elétrico e do potencial vetor magnético.
Então, eu substituo a segunda relação aqui, ó. E ficou esse termo aqui. E aí eu reescrevi essa relação desse jeito. Repara que é uma equação que envolve rotacional do rotacional de um vetor. No caso, rotacional do potencial vetor magnético. Daqui vai sair a equação de onda para esse potencial vetor magnético. Beleza. Na próxima etapa, nós vamos aplicar mais uma identidade vetorial, sem provas, né? Rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente do divergente menos o laplaciano daquele vetor. E aqui está o lado direito da equação, como era antes. Repare que aqui aparece μ vezes ômega vezes epsilon vezes ômega. μ vezes ômega vezes epsilon vezes ômega. Isso é ômega ao quadrado μ epsilon. É o nosso K ao quadrado. Então, a gente reescreve isso daqui, ó. Passa umas coisas para um lado, passa umas coisas para o outro, a gente reescreve desta maneira. Onde o K é o velho ômega raiz de μ epsilon. E o epsilon pode ser complexo, sem problema nenhuma. Sem problema nenhum. Essa antena, essa fonte pode estar radiando no meio dissipativo, sem problema algum. Mas aí, olha só, a promessa que tínhamos feito no início é de que esse potencial vetor magnético teria uma equação de onda inhomogênea com o lado direito mais simples, mas parece que foi o contrário, ó. Olha que confusão. Acontece que, sem prova alguma, existe o teorema de Helmholtz, o teorema fundamental do cálculo vetorial, que diz o seguinte: um campo vetorial é unicamente definido, além das suas condições de contorno, além das condições de contorno do problema, quando o rotacional e o divergente forem definidos. Enquanto isso, ele não é único, ele está em aberto. Na transparência anterior, nós já definimos o rotacional de A. Está definido. Mas o divergente de A ainda não foi definido. E nós nos deparamos com essa relação aqui, ó, o lado direito da equação de onda do A. Se você fosse definir o divergente do A, que ainda falta ser definido, como você definiria? Para simplificar a equação. O divergente do A? Isso. Vai zero. Mas se eu fizesse divergente zero, é uma opção. Ah, não. Eu continuo com esse termo aqui, ó. Isso. Não dá para fazer. Então. Dá para fazer os dois zerarem, né? Juntos. Ou seja, a gente vai definir isso chamado calibre de Lorentz. A gente define o divergente de A igual a menos J ômega μ epsilon. O psi é o potencial escalar elétrico. E não confundi-lo com Lorentz. A maioria dos livros diz que o calibre de Lorentz é outro. Esse daqui é o de Lorentz. Existem outros calibres. Por exemplo, o pessoal que trabalha com transmissão de energia elétrica gosta de trabalhar com o calibre de Coulomb. Define o divergente de A de outra maneira. Por motivos que tem a ver com as aproximações que se usa quando você trabalha com frequências mais baixas. Em eletrodinâmica, na teoria de antenas, espalhamentos, geralmente o melhor é o calibre de Lorentz, que faz com que a equação de onda do potencial vetor magnético fique mais simples. Repara, só depende da corrente. Como assim? As cargas não irradiam? As cargas irradiam, mas essa contribuição vai aparecer quando você for calcular o campo eletromagnético propriamente dito. Mas para o cálculo do A, basta apenas as correntes. E melhor, aqui não ficou nenhuma derivada de corrente, ficou só a corrente mesmo. Então, o calibre de Lorentz é aquele que simplifica a equação de onda do A e, consequentemente, vai simplificar a solução dos problemas envolvendo radiação.
Essa última etapa, em antenas, não tem grande utilidade, mas para manter a coisa completa, ficou faltando a lei de Gauss. Aonde, na lei de Gauss, por haver fontes, a gente não pode zerar o lado direito. Da segunda identidade, na transparência anterior, a gente substitui o campo elétrico, o fasor campo elétrico, por isso aqui, ó. E aí manipula de um lado, manipula do outro, nós chegamos nessa equação de onda escalar para o potencial escalar elétrico. Então, o potencial escalar elétrico, quando a gente usa o calibre de Lorentz, o potencial vetor magnético é gerado apenas pelas correntes elétricas, enquanto que o potencial escalar elétrico é gerado apenas pelas cargas elétricas. As equações de onda são inhomogêneas, mas elas são simples. Isso ajuda a solucionar, ou pelo menos encaminhar a solução do problema. Só que esse não é o nosso objetivo. A gente não quer o potencial vetor magnético. Se a gente pudesse obter potência radiada a partir, ou densidade de potência radiada a partir desse ar, a gente nem usaria campo elétrico nem campo magnético. Mas, infelizmente, para calcular essa densidade de potência radiada, a gente precisa do vetor de Poynting. E o vetor de Poynting é calculado através do campo elétrico e do campo magnético. Um meio de E vetorial, o conjugado do H. Então, não basta calcular o A. Uma vez obtido o potencial vetor magnético A, a gente tem que calcular o campo elétrico e o campo magnético. Só que isso é feito através dessas identidades que já foram apresentadas. Então, esta é a equação de onda para o potencial vetor magnético. Da primeira identidade, a gente obtém através do rotacional do A o fasor campo magnético e, consequentemente, das próprias equações de Maxwell, a gente obtém o campo elétrico a partir do potencial vetor magnético e das suas derivadas. Então, repara, uma vez obtido o A obtenção do E e do H é feita através de derivadas e basta você conhecer o potencial vetor magnético A. Então, a gente geralmente em antena, a gente não trabalha com potencial escalar elétrico, apenas com potencial vetor magnético A, porque ele é suficiente para, no final, você obter o campo elétrico e o campo magnético. E outra coisa, o cálculo é todo feito em cima das correntes. Repare que nas equações não aparece explicitamente a densidade de carga, ρ. Quer dizer que carga não irradia? Muito pelo contrário, carga também irradia, mas as contribuições das cargas, elas estão escondidas dentro das derivadas. Então ela não vem de forma explícita, ela está escondida aqui dentro. Quando você derivar isso daqui, automaticamente as contribuições da carga vêm junto. Então acaba que em antenas a gente só se preocupa com a distribuição de corrente. Isso facilita bastante a solução, o encaminhamento da solução desse problema. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Então, com o calibre de Lorentz, faz com que o potencial vetor magnético A seja dado explicitamente em função das correntes fonte e as contribuições das cargas já estão escondidas, implícitas dentro dessas derivadas. A gente praticamente não se preocupa com carga na teoria de antena. A gente não tem que ficar preocupado, por exemplo, com a carga que acumula na borda da antena refletora ou na ponta de um dipolo. A gente não leva isso em consideração. Apesar de existirem, a gente não leva isso em consideração na hora de modelar o problema. Que tudo pode ser feito em cima das densidades de corrente-fonte. E aí, vamos trabalhar aqui, ó, isso aqui é mais do que um exercício. A gente vai trabalhar numa solução para esta equação aqui, ó. O fato é que aqui temos uma equação diferencial. Mas repara, imagina que eu tenho uma fonte
lá em cima da Serra do Cipó, como é que chama aqui? A Serra do Curral, e eu quero calcular o campo no campus da UFMG. Como é que você faz isso utilizando uma equação diferencial, uma equação de onda? Como é que você faria no computador? Não, peraí. Qual que é a pergunta mesmo? Eu tenho uma antena, uma fonte de corrente no alto da Serra do Curral. Aham. Eu quero calcular o campo elétrico, o campo magnético, no campus da UFMG. E a equação que nós temos, por enquanto, uma equação de onda, uma equação diferencial. Como é que você faz isso? Como é que você resolve isso numericamente? Ou como é que você resolveria isso numericamente? Ah, você tem que escrever isso em equação de diferenças, né? Isso, e aí? Não precisa dar os detalhes, não, só a coisa geral. E aí? Essas derivadas são no tempo? Não, não. Pois é, não. É no Não são. espaço. Ou seja, você São no teria que espaço. criar uma grade no espaço para, inclusive, aplicar essas diferenças finitas, não é isso? Isso é É. verdade. Aí, e qual é o espaço? É aquele entre a Serra do Curral e o campus da UFMG. E aí, o que você acha que ia acontecer? É meio complicado, né? Não, Então, eu nunca. o melhor seria integrar as correntes e colocar o observador na posição que você quer. Porque, como as fontes são limitadas, a integral seria apenas sobre a região ocupada pelas fontes. Então, a teoria mais indicada para a solução dos problemas em antenas é transformar a formulação, melhor dizendo, mais indicada é transformar essa equação diferencial, essa equação de onda, numa equação integral. Porque você integra as fontes, que são finitas, e obtém o campo numa certa posição. Então, para isso, a gente vai achar a resposta ao impulso. Porque sendo a equação, sendo o problema linear, se eu achar a resposta ao impulso, quando eu tiver uma entrada, ou seja, uma distribuição de corrente mais complicada, é só fazer a convolução. Só que não é no tempo, é no espaço. Deu para entender a ideia? Não, deu sim, professor. Beleza. E o que é impulso em corrente? É o que a gente chama de dipolo de Hertz, ou dipolo infinitesimal. Ou seja, é uma abstração matemática, é uma corrente que só existe num ponto. É. É uma abstração matemática, beleza? Aqui eu desenho esse vetor, mas na verdade deveria ser só um ponto. É uma corrente que tem uma orientação, tem um momento, só existe num ponto. E nós deveríamos obter a resposta a esse impulso independente da posição e independente da orientação. Só que a solução no final é tão simples que a gente vai inicialmente colocar esse impulso, esse dipolo infinitesimal, na origem do sistema de coordenadas e orientado no eixo Z. Isso não é o suficiente, mas no final a resposta é tão simples que a gente vai conseguir extrapolar para o caso onde o dipolo está arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado. Então, primeiro a gente vai resolver este problema, porque matematicamente ele é mais simples, ele tem simetria. E no final a resposta é tão simples que a gente vai conseguir extrapolar para esse dipolo arbitrariamente orientado, localizado. Com isso, a gente obtém a resposta ao impulso desse problema. A gente chama isso de função de Green. E aí, com essa função de Green, a gente consegue, através de uma convolução espacial, ou seja, através do somatório das contribuições de infinitos de polinhos, achar o potencial vetor e, consequentemente, o campo eletromagnético radiado por fontes de corrente arbitrárias. A única desvantagem da técnica que vamos apresentar aqui é que a gente vai assumir que esse dipolinho ele está sozinho no espaço. A gente chama isso de espaço livre. Não vai poder ter solo, não vai poder ter uma torre,
para pendurar essa antena em cima dela. Não pode ter montanha, não pode ter planeta. Ele está sozinho nesse espaço livre de obstáculos. E, consequentemente, a função de Green que nós vamos obter é a função de Green do espaço livre. O problema está entendido? Sim, professor, beleza. A ideia é calcular o campo numa posição do observador. Esta posição do observador é definida pelo vetor R. O vetor R é aquele vetor que localiza o ponto onde o campo está sendo calculado. E por causa da simetria, é mais interessante utilizar, neste momento, as coordenadas esféricas. R é a distância da origem até o observador. Θ é o ângulo que esse vetor posição R faz ou tem em relação ao eixo Z. E φ é o ângulo que a projeção do vetor R no plano XY faz com o eixo X. São as coordenadas esféricas usuais, R, θ e φ. E aí vamos partir para a solução da equação de onda do potencial vetor magnético nessa situação, onde essa função delta significa o seguinte: aquela corrente ela só existe naquele ponto. Que ponto é esse? É o ponto onde o argumento da função delta, da função impulso, é nulo. Aonde o vetor R é nulo? Na origem. Então, isso aqui é um impulso localizado na origem do sistema de coordenadas. Se a gente expandir esse potencial vetor magnético nas suas componentes cartesianas, AX, AY e AZ, a gente vai ver que esta corrente só tem componente na direção Z, ela só vai gerar a componente Z do potencial vetor. Com essa observação, a gente transforma o problema vetorial num problema escalar, onde este A é a componente Z do potencial vetor magnético. As outras componentes X e Y não são geradas porque não há corrente na direção X nem corrente na direção Y, apenas corrente na direção Z. Então, fazer esta corrente inicialmente orientada ao longo do eixo Z ajudou a gente a transformar o problema vetorial num problema escalar. Além disso, se você tem um lago onde a superfície da água está retinha, não tem vento nenhum, a superfície está retinha. Aí você pega uma pedrinha e joga no meio do lago, e você consegue acertar bem no meio aqui, ó, onde você definiu a origem do seu sistema de coordenadas. Que espécie de solução, que espécie de onda você acha que vai acontecer na hora que você joga esse impulso no meio do lago? Que forma de onda você espera obter? Bom, que forma de onda que eu espero obter? É uma onda que tá. Tipo assim, eu não sei se eu tô dando a resposta que você quer, mas é uma forma de onda que ela vai dissipando, né? Sim, mas ela não depende da Ela não. direção. Ah, sim, verdade. Beleza? Você concorda com essa afirmação? Concordo. Então, sem maiores delongas, ao colocarmos esse dipolo exatamente na origem, nós esperamos que esta solução aqui, ó, não dependa dos ângulos das direções θ e φ. Dependa apenas da distância r. E, consequentemente, esse laplaciano reescrito em coordenadas esféricas, a gente vai eliminar todos os termos onde aparece derivada em relação a θ e derivada em relação a φ. E, consequentemente, a equação de onda é reescrita desta maneira. Onde daqui foram retiradas, né, desse laplaciano, foram retiradas todas as derivadas em relação a θ e em relação a φ. E aí nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem e não homogênea. Você já estudou isso em cálculo 1, cálculo 2. A gente não vai voltar a relembrar, mas a gente consegue provar
que a solução da equação, essa equação diferencial homogênea, é dada por essas duas exponenciais divididas por R. Uma com sinal de menos no argumento, outra com sinal de mais no argumento. Então, aqui está a solução do nosso problema. São dois termos, cada um multiplicado pela sua constante, C1 e C2. Um deles vai ser obtido aplicando a condição quando o R tende para o infinito. E o outro coeficiente, a outra constante, vai ser obtida aplicando a condição quando o R tende para zero. A corrente não sumiu, ela só está esperando aqui, ó. Está lá quietinha, esperando você chegar em cima dela para obter a constante faltante. Nós não vamos provar que isso é verdade. Quem quiser, por substituição, se você substituir este termo ou este daqui nesta equação, você vai ver que isso vai ser igual a zero. Beleza? Bom, nós já estudamos ondas planas aqui no curso e a representação fasorial dessas ondas planas. E elevado a menos jk vezes z representa uma onda plana propagando em que direção? Não, peraí. Nossa, o que você falou mesmo? É propaganda de direção. É elevado a menos jk não. Beleza. vezes Z. Não, Z, ué. Z. Ué, lógico, óbvio. Consequentemente, E elevado a menos jkr representa uma onda propagando em que direção? Direção radial, né? R, né? E essa daqui mais? Na direção negativa. Pode existir essa solução? Para este problema, pode existir essa solução? Se a única fonte que existe é essa daqui, logo a condição, a gente chama isso de condição de radiação. Ou, se você preferir, a condição quando o R tende para infinito. Significa que diz para nós que este termo não pode existir, a não ser que houvesse fonte no infinito, que não é o caso. Então, essa condição de radiação, a condição para R tendendo para infinito, diz que o C2 tem que ser zero. E a nossa solução vai ter apenas este termo. Este termo representa uma onda esférica propagando na direção R. O propagando na direção R, eu acho que está claro para você. Não, sim, com certeza. Agora, o porquê 1 sobre R? É porque, como é uma onda esférica, como é que a área da esfera varia com o raio? Ela varia inversamente proporcional. Não. Ela varia proporcionalmente ao raio. Opa! Não. Desculpa. É o quadrado disso. Né? Isso. Logo, a densidade de potência, se o meio não tiver perdas, a potência tem que se conservar. Se a área da frente de onda aumenta com o quadrado de R, a densidade de potência, ou seja, a amplitude do vetor de Point, tem que variar com o inverso de R ao quadrado, para que o fluxo, o produto, permaneça constante. E a gente sabe que potência é proporcional a campo ao quadrado. Então, este termo daqui, ó, na notação fasorial, representa uma frente de onda esférica. E esse 1 sobre R tem tudo a ver com a conservação de energia. A onda plana não vinha dividido por Z. Era E elevado a menos jk vezes Z e pronto. Porque a área da onda plana, a área de um plano não varia na medida em que a onda propaga. Mas a área da frente de onda esférica vai aumentando na medida em que a frente de onda propaga. Por isso, essa necessidade de aparecer esse termo 1 sobre R. Tranquilo? Beleza. E agora está faltando achar essa última constante, o C1. Aí, nesse caso, a gente não vai poder fugir, né? Infelizmente, não vamos poder fugir daqui da singularidade que temos ali na origem. Mas repare o seguinte, fazer nesta equação, o que a gente tem que fazer agora? Fazer o limite do R tender para zero. A gente tem que fazer o R tender para zero para justamente entender o que acontece em cima da corrente.
Mas repara, olha para isso daqui, ó. Quando R tende para zero, a exponencial tende para que valor? Quando R tende para zero, a exponencial tende para 1. 1. Ou seja, quando R tende para zero, isso daqui tende para 1 sobre R, vezes a constante. Então, repare, fazer o R, o limite de R tendendo para zero, é igual ao limite do K tendendo para zero. Sim. É lógico que eu não estou dizendo que este problema é igual ao problema onde o K é igual a zero. Estou dizendo o seguinte, em torno aqui da origem, o problema se comporta como se K estivesse tendendo para zero. E aí, ao invés, ó, quando você chegar aqui em cima e fizer o K tendendo para zero, ao invés da equação de Helmholtz, você vai ter a equação de Laplace. Com o outro lado não homogêneo, a equação de Poisson. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai, para achar essa constante, estudar o problema no limite em que o K tende para zero. Esta solução, na verdade, é a solução da equação de Laplace. E aí, está lá a nossa corrente localizada na origem. Esse problema já foi resolvido. A gente não vai resolver de novo. A gente resolve esse problema da equação de Poisson em eletrostática. Em eletrostática, um dos primeiros problemas que vocês aprendem é o campo, né, a partir de uma carga pontual colocada, por exemplo, na origem. Aí você envolve aquela carga com uma esfera, enfim, usa a simetria para resolver a equação integral e no final você obtém a constante. Só que aqui, para nós, essa constante, ao invés de ser Q sobre 4π, vai ser μ vezes 0L dividido por 4π. Tá? E, andando mais rápido, no final, nós chegamos na solução do problema. Este é o potencial vetor magnético para o nosso dipolo infinitesimal localizado na origem e orientado ao longo do eixo Z. Essa passagem foi rápida, porque isso aqui é só uma introdução às antenas. Quem for fazer o curso de antenas, depois vai ver isso aqui sendo calculado. Não é difícil, é bem fácil, mas aqui eu estou andando rápido. O fato é que no final temos essa solução. Bom, mas isso para nós não é interessante, porque uma antena, uma distribuição volumétrica de corrente mais arbitrária, não vai poder ter todos os pontos na origem. Um deles até você pode colocar na origem, mas não todos. Então, para nós, essa solução não basta. A gente quer saber, por exemplo, o que acontece se o dipolinho, ao invés de estar orientado na direção Z, se ele está arbitrariamente orientado. E o que acontece, qual é a solução se esse dipolinho não estiver na origem, se ele estiver no outro ponto? Porque numa distribuição de corrente mais envolvente, você até vai poder colocar um dos pontos na origem, mas não todos eles. A antena não vai poder ficar toda na origem. Então a gente precisa saber o que acontece quando esse dipolinho sai da origem. Vamos começar primeiro com a orientação. O nosso dipolinho está orientado na direção Z, e, como consequência, o potencial vetor só tem componente Z. Então, eu vou te fazer uma pergunta. E se no início do problema a gente tivesse orientado esse dipolinho na direção X? O que você acha que teria acontecido com a resposta? Teoricamente, não deveria mudar muita coisa, não. O que mudaria? Mudaria a exponencial aí, né? Vamos lá, vou repetir. Ah, não, mentira, perdão. Mudaria só a polarização aí. A orientação. Isso. Ou seja, se esse dipolinho estivesse orientado em X, aqui ao invés de dizer chapéu, teria aparecido X chapéu. Ou seja, para um dipolo ainda na origem, arbitrariamente orientado,
A resposta no final, o potencial vetor magnético, teria a orientação da corrente. Então é só tirar esse Z chapéu fora e colocar um vetorzinho em cima do I. Ou seja, o potencial vetor vai estar na direção em que aponta a corrente do dipolinho infinitesimal. Beleza? Beleza. Mas agora, vamos adiante. Agora eu vou ter que tirar esse dipolinho da origem. Ou melhor, eu vou ter que pegar este sistema de coordenadas e transladar esse sistema para outra posição. Fisicamente, isso muda a física do problema? Eu escolher um outro sistema de coordenadas para representar aquele fenômeno, isso muda a física do problema? Não, não deveria. Não deveria e não muda, né? A não ser que, enfim, não muda. Muda a representação matemática, mas não a física, beleza? A menos da constante e da orientação do vetor, ele depende do quê? Ele depende de R, né? E R é o quê? R é a direção radial nesse sistema de coordenadas, que é... R é um escalar, R não é Ah, vetor, tá. R não Entendi. é direção. O que é R? R é a distância, né, entre a origem e o ponto nas coordenadas cilíndricas. Pensa de outra maneira. O que é R? É o raio da... É a distância entre... entre a origem... Não. Pensa de outra maneira. É a distância entre... Ah, tá, entre o dipolozinho. Isso. É. Ou seja, a resposta continua dependendo da distância entre a fonte e o observador. Então, se eu tirar o dipolo do lugar, a física não vai mudar. A resposta continua dependendo da distância entre a fonte, nessa nova posição, e o observador. Só que essa distância, melhor dizendo, ela não vai ser mais representada por R. A distância é representada por R quando, por acaso, o dipolinho estiver na origem. Mas se esse dipolinho estiver fora da origem, essa distância não é mais representada por R. Quando o dipolinho estiver fora da origem, nós vamos ser obrigados a definir um segundo vetor posição. Além de localizarmos a posição do observador, nós agora temos que localizar também a posição da fonte. E aí, para não confundir um com o outro, geralmente os livros adotam para o observador o vetor e as coordenadas usuais, x, y, z, θ, r, φ, e para a fonte, para não confundir com as coordenadas do observador, o pessoal põe uma linha. R', θ', x', y', só para dizer, ó, linha é a posição da fonte. Sem o linha é a posição do observador. E utilizando o vetor R para localizar a posição do observador e o vetor R' para localizar a posição da fonte, a distância entre a fonte e o observador vai ser o módulo do vetor R menos R'. E se o dipolinho estiver orientado na direção arbitrária P, é só você botar aqui o P chapéu. Ou, se preferir, que é melhor, colocar um vetorzinho em cima do I. E dizer, ó, é a orientação da minha corrente. Alguma pergunta? Não, beleza. Então, esta é a função de Green do espaço livre. Esta é a resposta ao impulso do nosso problema. Porque agora temos a resposta para o dipolinho arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado. Qualquer distribuição de corrente mais arbitrária pode ser interpretada como um contínuo de dipolinhos infinitesimais. Um contínuo de dipolinhos infinitesimais, cada um na sua posição, cada um com a sua orientação, cada um com a sua amplitude. Para obter o potencial vetor total, o que a gente faz?
potencial vetor total? Se você tivesse aqui uma distribuição volumétrica de corrente, ao invés de um dipolíneo, infinitos dipolíneos continuamente distribuídos dentro de um volume. Então você tem que integrar isso no volume. Você tem que somar a contribuição de cada um, integrar no volume. Aqui, ó, é a convolução espacial entre a entrada e a resposta ao impulso. E aqui está praticamente, vou chutar aqui, 50% da teoria de antenas. Daqui para frente seria analisar geometrias diferentes, antena dipolo, antena refletora, antena loop, e colocar, por exemplo, o observador, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, longe o suficiente para podermos fazer umas aproximações nesse módulo de R menos R', que do ponto de vista numérico não traz grandes complicações. Mas para resolver aqueles problemas que viraram capítulo do livro, isso aqui não sai no braço. A não ser em uma ou outra situação particular. Aqui é a teoria. Dada a distribuição de corrente, desde que ela esteja no espaço livre, sem nenhum obstáculo em volta, você integra e acha o potencial vetor num certo ponto que você escolhe onde é. A observação independe da fonte. Você é livre para observar onde você quiser. Se essa conta puder ser feita de forma analítica, aí você vai derivar o seu vetor, o potencial vetor magnético e achar os fasores do campo elétrico e do campo magnético. Caso contrário, tudo isso vai ter que ser feito numericamente, num computador. Então, esta função que aparece aqui em vermelho, alguns autores retiram o 4π, outros colocam o μ junto, enfim. Ela é conhecida como a função de Green do espaço livre. Alguma pergunta? Não, professor, beleza, tranquilo. Em antenas, estudamos como a antena irradia no espaço livre. Em propagação de ondas de rádio, a gente estuda a influência do ambiente na propagação dessa onda irradiada pela antena. A gente separa esse estudo aqui no curso da UFMG em duas disciplinas. A disciplina de antenas, que vai estudar basicamente esta equação e as consequências dela, e em propagação de ondas de rádio, as consequências para a onda radiada a partir do momento que ela sai da antena e encontra os obstáculos, o ambiente do enlace de rádio correspondente. Se a sua densidade de corrente for volumétrica, então isso aqui é uma integral de volume. Mas, por exemplo, em antenas refletoras, a corrente vai estar induzida, né, na superfície de um refletor, de um prato, de um paraboloide. E aí você não tem uma distribuição volumétrica, você tem uma distribuição superficial. Mas, em compensação, o JS é uma densidade de superficial de corrente, ampere por metro. Então, no final, o potencial vetor magnético continua com as mesmas dimensões. E se você tiver, por exemplo, a radiação por um dipolo muito fininho, a aproximação mais utilizada é dizer que é uma linha de corrente. E aí a integral é de linha. Então, aquela integral de volume é o caso mais geral. Os casos mais práticos envolvem ou uma distribuição filamentar de corrente, aí a integração é numa linha, a linha definida pela corrente, obviamente, e se for uma densidade superficial, na superfície onde aquela corrente está definida. Por exemplo, na superfície de um paraboloide, se for uma antena parabólica. Então, apesar de termos acabado de resolver esse problema, que é o dipolo infinitesimal, eu vou usar o mesmo dipolo infinitesimal para ilustrar como resolver aquela integral
que a gente acabou de mostrar. É óbvio que o resultado final vai ser o mesmo já obtido, mas é só um exemplo de como, dada a distribuição de corrente, a gente integra para achar o potencial vetor magnético e, consequentemente, o campo elétrico e o campo magnético. Então, por definição, o dipolo infinitesimal está aqui na origem, né? Ó, centrado, perdão, na origem, orientado ao longo do eixo Z. Ele tem um certo tamanho L, mas, por definição, esse L é muito, muito, muito menor que o comprimento de onda. Ou seja, o L tende a zero. A antena tende a um ponto, porque o dipolo infinitesimal é uma abstração matemática. Esse exemplo só está sendo revisto aqui mais uma vez, porque a gente vai usá-lo para exemplificar como resolver aquela integral, utilizando o exemplo mais simples que existe, que é o dipolo infinitesimal. O vetor verdinho aqui, ó, o R, localiza o observador, e repara, o R' localiza a fonte de corrente. Um ponto Z, porque a gente vai assumir que esse dipolinho é tão fininho, que o que a gente tem aqui é uma distribuição filamentar de corrente sobre o eixo Z. Então, o vetor R' localiza esses pontos, que vão desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. O vetor R localiza o observador e o vetor R' localiza a fonte de corrente sobre o eixo Z. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Então, assumindo que essa espessura do dipolo tende para zero, mais rapidamente do que o tamanho do dipolo, a gente vai assumir uma corrente filamentar constante e zero, e apontando, orientada na direção Z. Está lá a nossa integral. Repare, é uma integral de linha, porque a gente está assumindo que essa corrente é filamentar. Então, ao invés de uma integral de volume, uma integral de linha. Essa linha é um segmento de reta sobre o eixo Z. Então, obviamente, a variável de integração mais óbvia é a própria coordenada Z. Só que isso daqui refere-se à fonte de corrente. Então, para não confundir com a coordenada Z do observador, a gente vai chamar de Z'. Como a gente centrou aqui o dipolo exatamente na origem do sistema, é menos L sobre 2 para baixo, mais L sobre 2 para cima. Então, aqui estão os limites de integração. A corrente já foi substituída por I0 vezes Z, que, por ser constante, eu posso passar para fora da integral. E aqui está a integral, que é uma integral difícil, uma integral complicada de ser resolvida, por causa desses módulos aqui, ó. Mas acontece que, neste caso, quando o L tender para zero, já que essa é a definição do dipolo infinitesimal, o L tende para zero. Quando o L tender para zero, o que vai acontecer com R'? Com o vetor R'? Quando o R tender para zero? Quando o L tender para zero... Não, beleza. Então, o R' também tende para zero. E, consequentemente, R menos R' tende para R, e o módulo de R é a própria coordenada R, a distância entre a origem e o observador. E, consequentemente, o integrando passa a ser uma constante, porque R, coordenada do observador, não tem nada a ver com Z', coordenada da corrente, da fonte. Então, esse termo eu passo para fora da integral. E essa integral aqui é fácil, da L. E aí, ó, é o mesmo resultado visto anteriormente. Óbvio, óbvio. Isso aqui foi só para ilustrar que, dependendo da geometria, você manipula o integrando e, se for possível, a integral sai analiticamente. Se não for possível, vai ter que ser resolvida numericamente. O fato é que agora a gente pode ir mais adiante.
Repare, eu tenho uma expressão analítica para o potencial vetor magnético. Então, eu agora posso derivar esse vetor para obter o campo eletromagnético, o E e o H. Só que isso vai ser feito em coordenadas esféricas. Então, a primeira coisa que a gente faz é trocar o Z chapéu. Você vai naquele apêndice do livro, onde aparecem lá as transformações de coordenadas. Você troca a direção Z e reescreve em termos das direções R chapéu e θ chapéu, ou seja, em termos das componentes esféricas. E aí você vai ter o seu potencial vetor magnético todo representado no sistema de coordenadas esféricas. E aí você pode tirar o divergente, o rotacional, o gradiente em coordenadas esféricas. Nós não vamos mostrar os detalhes, são umas 2 ou 3 páginas de conta, mas no final, quando você derivar o A para achar o H e depois derivar o H para achar o E, você acha as componentes do campo eletromagnético em coordenadas esféricas. Componente de campo elétrico na direção R, na direção radial, ou seja, a onda não é TM. A componente de θ do campo elétrico e a componente φ do campo magnético. As demais são nulas. As demais são nulas. Na medida em que o observador vai ficando cada vez mais longe da antena, a gente chama isso de região de campo distante. Quando o observador vai se afastando da antena, o que acontece nessas expressões? Mais longe da antena, É. isso vai... Então o R vai aumentando, né? Opa. Então, repara, este termo vai tendendo para zero. Estes dois termos vão tendendo para zero. E este termo tende para zero. Para o ER, a componente R do campo elétrico, fica 1 sobre R ao quadrado. Para as outras duas, fica 1 sobre R. O que acontece com essa componente? Quando o observador vai se afastando da antena, em relação às outras duas. Quando isso aí vai muito mais para zero do que as outras duas. Na região de campo distante, sobram apenas as componentes θ e φ. θ do campo elétrico, φ do campo magnético. A frente de onda, quando você está muito longe da antena, ela tende a se transformar numa frente de onda esférica, e TEM. E aí todas aquelas características que vocês estudaram de ondas planas, velocidade de fase, velocidade de grupo, polarização, definição de polarização, polarização linear, polarização circular, você estende porque para as antenas, porque a frente de onda transforma-se numa frente de onda esférica, não plana, esférica, porém TEM. Toda vez que você está suficientemente longe de uma antena e essa antena for finita, a frente de onda transforma-se, tende a se transformar numa frente de onda esférica e TEM. Bom, antes de ir para a região de campo distante, repare, para o dipolo infinitesimal, e essa é uma das raríssimas antenas, ou melhor, porque ela não existe, né? É uma abstração matemática. É um dos raríssimos exemplos onde você tem a expressão do campo eletromagnético completa. Todas as componentes do campo elétrico, completinhas. Então, nós podemos pegar essas expressões e calcular o vetor de Poynting. O vetor de Poynting complexo, antes de aproximar para a região de campo distante.
Ou seja, você vai calcular 1/2 de E vetorial H conjugado. E isso sai no braço, lógico, e dá essa expressão aqui, ó. Dá essa expressão. Repare, você tem vetor de Poynting tanto na direção R, ou seja, essa onda não é TM. Desculpa, me confundi. Tanto na direção de propagação R, como também na direção transversa θ, ou seja, pela presença da componente θ, a onda não é TM. A onda não é TM. Mas na medida em que o R tende para infinito, o que acontece com esse termo? Esse termo todo aí vai para zero, né? Parece. E este daqui? Esse também vai para zero. Fica só 1 sobre R ao quadrado, porque é uma esfera, a frente de onda é esférica. A energia a potência tem que conservar. A energia tem que conservar. O vetor de Poynting fica apenas com a sua componente na direção R. E repare, se o meio não tiver perdas, isso que sobra é puramente É puramente real, né? real. Exatamente. A potência reativa, ela fica acumulada em volta da antena. Aquilo que escapa, que leva a informação de um lado para o outro, é puramente ativo. Repara, ó, J aqui, ó, J. Esse termo é puramente imaginário. Aqui o J, esse termo é puramente imaginário. Esses termos aqui são puramente reativos. Aquilo que é puramente reativo não propaga, fica em torno da antena, fica acumulado em volta da antena. Diminui a eficiência de radiação da antena. Não carrega informação. Fica enchendo a paciência em volta da antena. Campo reativo. O que propaga é só esse termo aqui. Lógico, isso aqui é para o dipolo infinitesimal. Mas se você pensar que qualquer antena pode ser interpretada como uma combinação de dipolos infinitesimais, esse conceito, apesar da fórmula não vai ser mais essa, óbvio, né? Mas é o mesmo conceito para qualquer tipo de antena. E aí eu tenho aqui uma animação que eu até esqueci de preparar. Deixa eu ver só se ela toca aqui. Se tocar aqui, facilita a minha vida. Opa, que beleza. Isso daqui, ó, é uma animação, tá? Não é, óbvio. Não, isso foi uma animação, uma simulação computacional que foi feita e depois, né, multiplicado por E elevado a J ômega T e retornando para o domínio do tempo. Isso aqui é uma simulação que você obtém essa simulação na página do MIT. Tem lá uns vídeos disponíveis. Entre outras simulações, tem essa daí. Isso daqui, ó, são as linhas de campo elétrico de um dipolo infinitesimal. Regime harmônico temporal, ou seja, multiplica as expressões por E elevado a J ômega T, tira a parte real. Tá? Então, isso aqui não é uma antena qualquer, é o dipolo infinitesimal, mas muitos conceitos podem ser observados a partir dessa animação. Repare, ó, aqui está o dipolinho, tá? Em volta do dipolinho, o campo se mexe? Não, de fato. Lembra que a gente falou, ó, o limite de R tendendo para zero é o mesmo do K tendendo para zero? E K tendendo para zero é igual a ômega tendendo para zero. Repara, em volta do dipolinho, a coisa se comporta como se fosse um campo eletrostático. Não. Entendi. Você vai se afastando, você começa a ver movimento. Mas repara, você não vê movimento só se afastando na direção radial. Você vê o movimento aqui também, ó. Aqui, ó. Esse movimento que você vê, ó, tem a ver com a componente θ do vetor de Poynting, ó. Você tem energia andando para cima e para baixo. Só que na média, ela não exerce trabalho. Na média, ela é reativa. E da mesma maneira, como nem toda energia, nem todo o campo, ó, nem todas as bolhas se desgarram da antena, se desgarram do dipolo.
tem uma parcela da energia que ela fica oscilando para frente, para trás, para frente, para trás. É a componente reativa da componente R do vetor de point, para frente e para trás. Então, você tem vetor de point na direção R, vetor de point na direção θ, e só aquela componente real na direção R do vetor de point, na componente R do vetor de point, é que se desgarra da antena e vai embora. Repare que a frente de onda tende a se tornar, o espaço aqui da simulação não é grande o suficiente, mas talvez dê uma ideia aqui, ó, que essa frente de onda, ela tende a se tornar uma frente de onda esférica. E em torno da antena fica acumulado o campo reativo, que não propaga. Ele se movimenta instantaneamente, a potência não é nula, mas na média não exerce trabalho. Ela fica em volta da antena, como se fosse uma cavidade, né? Em volta da antena, oscilando. Oscilando desde que você continue fornecendo, né, energia para esse dipolinho. Alguma pergunta? E aqui são as linhas de campo elétrico, tá? Aqui não tem o campo magnético. Então, repare, o campo elétrico tem componente tanto na direção R como na direção θ. A componente na direção R vai sumindo na medida em que você se afasta, vai sumindo mais rapidamente do que a outra, na medida em que você se afasta do dipolinho, de maneira que as linhas de campo, basicamente, só tem componente do campo na direção θ, na medida em que você se afasta do dipolinho. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Então, aqui está uma ilustração do que é potência ativa e potência reativa, quando você faz a análise utilizando a notação fasorial, ou seja, no regime harmônico temporal. Na verdade, o que existe é energia, potência, mas uma parte dessa energia, ela vai para frente e para trás, para frente, não sai do lugar. Então, isso corresponde, na notação fasorial, na potência complexa, à parcela reativa da potência. É aquela que vai para frente e para trás, para frente e para trás. Não exerce trabalho útil. Tranquilo? Beleza, beleza. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o ponteiro. Então, repare, na medida em que o R tende para infinito, fica só esse termo aqui. Cadê? Aqui, ó. E adivinha o que vai acontecer? Se você olhar para as expressões do campo elétrico e do campo magnético e fizer lá também o R tender para infinito, isso daqui vai dar igual a isso. Olha lá. Como esperado, porque é uma onda TM, módulo de ao quadrado sobre 2 eta. Eta se não houver perdas. Se o meio for dissipativo, conjugado do eta. E aponta na direção R, a direção de propagação. Caso você faça o limite oposto, ou seja, para cima do dipolo, você vai ver que só tem, basicamente, potência reativa. Repare, esse termo 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R ao cubo, vai dominar sobre os demais, na medida em que o R tende para zero. Tranquilo? Alguma pergunta? Beleza. Não, tranquilo, professor. Beleza. Então, se você estiver suficientemente afastado do dipolo, repare, o seu campo elétrico na direção R, ele varia com 1 sobre R ao quadrado. O campo elétrico na direção θ varia essencialmente com 1 sobre R, fora os outros termos, esse fica. O campo magnético, mesmo comportamento. E repara, a diferença entre eles, ó, é de 1 eta. Olha lá. Já que você sabe que para onda TM, a razão de E sobre H é eta. Olha lá. E se você fizer as contas, você vai ver que isso corresponde a uma frente de onda esférica, por causa desse termo,
e TM. Tem todas aquelas relações que a gente já estudou com ondas planas. É só trocar o Z chapéu por R chapéu. É a nova direção de propagação. Na região de campo distante, a nossa frente de ondas transforma numa frente de onda esférica e TM. E na hora de calcular o vetor de Poynting, a gente chega naquela expressão que já foi obtida antes, módulo de ao² sobre 2ζ na direção de propagação. E aí, para calcular a potência radiada pela antena, você pega uma esfera na região de campo distante e integra o fluxo desse vetor de Poynting através da esfera. E é assim que você calcula a potência radiada por uma antena, a partir do cálculo do campo elétrico e do campo magnético, calculados a partir da distribuição de corrente. Antenas com geometrias diferentes, como a superfície da antena é diferente, a distribuição de corrente espacialmente fica diferente. Uma antena refletora tem uma superfície que é totalmente diferente da superfície de um dipolo. Consequentemente, a distribuição de corrente, a distribuição espacial de corrente de uma antena refletora é totalmente diferente da distribuição de corrente de um dipolo. Consequentemente, o campo eletromagnético radiado por uma antena refletora, ele é diferente do campo eletromagnético radiado por um dipolo. Então, você mexendo na geometria do metal, você pode fazer, por exemplo, que uma antena irradie mais numa direção do que nas outras, como é o caso da antena refletora. E aí você tem uma antena diretiva, uma antena boa para se comunicar com outra antena a longas distâncias, que você pega toda essa energia que estava indo nas outras direções e tenta acumular uma certa direção. Quando você, na verdade, quer cobrir uma área toda em volta, aí você usa uma antena menos diretiva, como um dipolo. Então, um dipolo é uma antena que, em princípio, ela é menos eficiente do que uma antena refletora, mas, em compensação, ela recebe de todas as direções em volta. Essa antena é boa quando você não sabe de onde vem o sinal transmitido. Beleza? E isso basicamente não, isso encerra o nosso curso de TIOG. A prova é na próxima quarta-feira. Deixa eu ver só se o nosso amigo não entrou. Vou parar a gravação